Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma lição da nossa escola dominical. Dessa vez, a lição de número 9, que o tema é a vida e o reino. O texto base para essa lição de hoje está em Lucas, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e fazer essa leitura comigo. O texto diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, me deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Durante a história da igreja, muitas pessoas entram e saem dela. A igreja tem recebido vários tipos de pessoas que, com o tempo, se convertem, pela misericórdia de Deus e pelo poder do Evangelho, se tornam novas criaturas. Essas pessoas experimentam uma experiência de amor, de graça e de perdão, uma experiência interior através do Espírito Santo de Deus transformando as suas vidas. Elas então se tornam membros de uma igreja, se engajam no serviço do reino de Deus naquele lugar e vêm produzir frutos para a glória de Deus. Há também pessoas que passam pela igreja, mas não permanecem, não duram muito tempo. São pessoas que não são convertidas, são aquelas que continuam as velhas práticas, continuam a viver a vida do velho homem. Mas essas pessoas estão ali, elas estão no convívio da igreja, elas sentem uma sensação de segurança e bem-estar ao frequentarem o ambiente da igreja. Pelo fato de frequentarem uma igreja, acham que são verdadeiros cristãos. Esta lição pretende então nos mostrar que a vida cristã ela vai muito além dos costumes da vida religiosa. Vai muito além de um batismo, vai muito além de frequentar a igreja, vai muito além de assistir cultos ou participar das programações da comunidade da qual você frequenta. Todo crente deve ter características básicas de uma nova criatura em Cristo. Todo crente deve viver e evidenciar uma vida de um crente salvo, remido e regenerado por Deus através da obra do Espírito Santo. E tudo isso passa pelo arrependimento e é evidenciado, fica mais claro, fica nítido através da produção de frutos. Enquanto Jesus caminhava para Jerusalém, junto com seus discípulos, algumas pessoas se aproximaram e procuraram conversar com ele para lhe contar um fato ocorrido, uma tragédia provocada pela força de Pilatos. Notícia relacionada aos males oriundos de um governo tirano e injusto. Nada se sabe muito ao certo sobre este acontecimento, apenas o que está escrito no texto. Um massacre que foi provocado pelas tropas de Roma e em que alguns galileus foram mortos quando ofereciam sacrifícios. A pergunta é:
Qual é a intenção dessas pessoas ao contar isso para Jesus? Elas queriam ver Jesus censurar a atitude de Pilatos? Elas queriam então acusá-lo assim de desobediência ou desordem perante a autoridade de Pilatos? Ou elas estariam tentando relacionar o fato ocorrido, o sofrimento humano, com o pecado cometido? A resposta de Jesus é um convite ao arrependimento. Jesus deixa claro que nem toda tragédia está totalmente relacionada à vida de pecado ou à pecaminosidade das pessoas. Jesus então deixa claro que todos necessitam passar por uma experiência de arrependimento, pois sem isso estarão completamente perdidos e distantes da graça de Deus. Jesus então declara aqui: o arrependimento é manifesto por meio dos frutos. E a parábola da figueira é utilizada para ilustrar esse fundamento. Uma árvore infrutífera, plantada no meio de uma vinha, que não produzia nenhum fruto, estava ali apenas ocupando o espaço da terra, sugando a potência das outras árvores e as forças do seu crescimento. O vinhateiro ou viticultor então pede para que a figueira tenha uma nova chance, pois o dono da terra o ordenou, pode arrancar fora. Mas o viticultor então manifesta a misericórdia e diz: me dê mais um tempo, eu vou cuidar dela, eu vou tratar, e aí veremos o que vai acontecer. O vinhateiro então propõe que ela seja adubada novamente para ver se ela manifesta novos frutos, ver como ela se comporta ao passar do tempo. Se ela permanecesse na ausência de frutos, ela seria então definitivamente cortada. Passaremos agora à mensagem da lição 9, partindo do tópico 1 que diz: a ausência de tragédias não dispensa a necessidade de arrependimento. Jesus apresentou um ensinamento claro aqui, a necessidade de arrependimento. O arrependimento para todos, não somente para o alto clero da sociedade religiosa, a liderança religiosa de Israel. Nos dias de Jesus e também nos dias de hoje, algumas pessoas associam o acontecimento ruim ao pecado de uma pessoa. Nós vemos isso na passagem do cego de nascença, no Evangelho de João, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. Quando o cego se aproxima de Jesus, as pessoas começam a perguntar: quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais para que venha a ser cego? E Jesus então refuta esse tipo de pensamento dizendo: nem seus pais, nem ele pecou. Há sofrimentos que podem advir, sim, de pecados cometidos. Tiago, no capítulo 5, 14 e 16, relaciona algumas enfermidades a pecados ainda não confessados. Mas isso não significa que nós podemos dizer que toda doença é oriunda de pecado cometido. Jesus explica que tanto aqueles homens mortos por Pilatos, quanto também os homens mortos na tragédia da construção da Torre de Siloé, não eram mais pecadores do que a liderança religiosa de Israel. Precisamos entender então que a ausência de tragédias não é a garantia de vida eterna. Vamos considerar que não são apenas aqueles que sofrem alguma adversidade da vida que precisam de arrependimento. Sem o novo nascimento, que é consequência do arrependimento, ninguém verá a Deus. Precisamos também considerar que não podemos nos considerar superior aos outros pelo fato de que não passamos por dificuldades. Tanto os deveres cumpridos quanto os nossos pecados cometidos, eles devem nos levar ao arrependimento sincero diante de Deus. Precisamos também entender que ninguém deve se sentir seguro pelo fato de não ter problemas na sua caminhada cristã. O cristão autêntico deve evidenciar em todo momento de sua caminhada o arrependimento para a salvação e também o arrependimento dos pecados que ele comete durante a sua vida cristã. O segundo ponto da lição trata do arrependimento sendo evidenciado na produção de frutos. Embora Jesus estivesse fazendo referência à liderança religiosa da época, estes ensinamentos se aplicam a todo e qualquer cristão. Liderança e comunidade
devem entender que a questão aqui é a necessidade da produção de frutos. Jesus está falando sobre a liderança religiosa de Israel, fazendo referência à figueira, mas embora ele esteja fazendo essa referência, estes ensinamentos se aplicam a todo e qualquer cristão que esteja inserido no reino de Deus. Nós precisamos entender que liderança e comunidade são convidados por Jesus a entender a questão como uma necessidade. É preciso dar frutos. Quando Jesus fala para a liderança, ele está se referindo a esses líderes como infrutíferos. E ele diz que quando esses líderes são infrutíferos, eles não apenas falham na sua obediência como indivíduos, mas também eles tornam estéril a comunidade onde eles estão inseridos, estragando ou impedindo a produção de frutos neste lugar. A pregação de João Batista consistia num convite simples: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ele estava focado em arrependimento e produção de frutos. Quem se apresentava para ser batizado por João Batista era desafiado a demonstrar que de fato havia mudado de vida. Era desafiado a mostrar atitudes compatíveis com a vida cristã. A falta de frutos colocou a figueira sob uma inevitável ameaça. Era de se esperar que ela produzisse frutos, pois já havia se passado muito tempo. Aqueles que não produzem frutos de arrependimento também estão sob constante ameaça de serem cortados. Chegamos então ao terceiro e último ponto da lição, que fala sobre a misericórdia de Deus, oferecendo uma oportunidade para o arrependimento e a produção de frutos. A figueira infrutífera, como vimos na parábola que Jesus nos falou, seria cortada. Ela estava prejudicando toda a vinha, ocupando espaço na terra sem produzir frutos. Mas temos aqui então um ato de misericórdia para com esta figueira. Mais uma chance seria dada para ela, mais uma nova oportunidade. A figueira então seria adubada e receberia os cuidados necessários a fim de que desse frutos mais uma vez. Mas se mesmo assim ela continuasse estéril, sem produzir frutos, então ela seria cortada. O que Jesus está ensinando aqui é sobre a misericórdia de Deus, que é oferecida, neste caso do texto, a uma liderança de Israel infrutífera, mas também não é direcionado somente para a liderança, mas também a todos aqueles que necessitam de arrependimento. Porém, se isso não acontecer, Jesus nos fala que a justiça seria então aplicada. Ora, misericórdia e justiça andam juntas. Pela justiça, Israel seria eliminado, pereceria totalmente. Mas por causa da misericórdia de Deus, Deus oferece oportunidade para o arrependimento. A misericórdia de Deus sempre vai nos oferecer oportunidades para o arrependimento e também para a produção de frutos. Porém, exige, por outro lado, que esses recursos de adubação utilizados na figueira sejam, de fato, aplicados na nossa vida. Jesus ensina que a misericórdia ela é estendida com um objetivo, que é produzir perdão e renovação. Deus sempre vai nos oferecer uma nova oportunidade para o arrependimento, para que possamos experimentar um perdão gracioso de sua parte, sendo assim revitalizados para a produção de frutos. Chegamos, portanto, à conclusão desta lição, meus queridos irmãos, e podemos entender que o verdadeiro crente busca a Deus em um coração sincero e contrito, procurando sempre viver para agradar seu Senhor. O caminho que nos leva até Deus passa pela porta do arrependimento. Portanto, precisamos sempre nos arrepender dos nossos pecados. Outro ponto importante que não podemos esquecer é que precisamos frutificar. Nós fomos chamados para dar frutos. Seremos cada vez mais completos e cada vez mais eficazes no reino de Deus se assim o fizermos, se dermos frutos dignos de arrependimento. Precisamos, como cristãos, darmos frutos dignos
de arrependimento, demonstrando que somos pessoas que, uma vez tivemos um encontro com Deus, nos arrependermos de todos os nossos pecados e nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esta lição possa acrescentar algo ao seu coração e ao seu entendimento. Deus te abençoe.